Olá, pessoal, mais um podcast aí da BFG de número. 14. Mais uma vez aqui com vocês no segundo podcast do ano de 2026. Lembrando, você que não é inscrito no nosso canal, não esquece de se inscrever, comentar de qual estado você está nos ouvindo e deixar o likezinho para não perder mais nenhum episódio nesse ano tão especial, né, pai? Exatamente. Eu quero começar esse podcast mostrando para você um videozinho, tá? Olha só o que aconteceu aí nessa laje ao encher, né, ao preencher essa laje com concreto. Presta bastante atenção. Neste vídeo, vemos alguns trabalhadores em cima da cobertura, concretando ela mais. A cobertura não resistiu e caiu. Bastante atenção. Muito bem, você percebeu aonde pode ocorrer, né, um acidente drástico, um acidente que pode destruir vidas? Você vê, nós vamos colocar para você, no finalzinho desse vídeo, alguns pontos, né, para você se precaver de situações como essa que você acabou de assistir nesse vídeo. Bianca, você percebeu ali que o risco foi iminente, né? E devido a uma falta, né, de estudo, devido a uma falta de planejamento, né? As escoras ali, você vê que existiam, elas existiam as escoras, porém, Tanto que assim, pelo que a gente observa no vídeo, parece ou que se partiu ou que estava emendado, né? Porque quando olha, tem um monte de madeira, uma parte está em pé, outras já estão caídas, né? Então, tipo assim, porque o concreto ele já pesa, né? O concreto, e pode ver que foi material que perdeu ali, poderia ter colocado vidas em risco, porque eram 3 pessoas em cima, né? Ou eram 4. não, Uma caiu, poderia não não, foi? colocou vida em risco, Colocou. né? Porque qual que era a altura? A gente não sabe ao certo a altura que estava sendo concretada aquela laje, né? Se fosse 6, 10, 20 metros, como é que ia cair de lá de cima para lá? E não tinha cinto, não tinha nada. Eles estavam, infelizmente, também sem o IPI, sem nada, só contando na sorte o que ia acontecer. E eu acredito que essa é o serviço, né, do engenheiro, do arquiteto, que eles têm que fazer o cálculo certinho e dar para os prestadores de serviço, Não, entendeu? Não é? arquiteto nem tanto, tá? Arquiteto não faz esse tipo de De trabalho, cálculo. né? O cálculo, dimensionamento de carga, né? Questão de segurança, isso cabe a nós, da engenharia civil, né? Então, ali está nítido, né, que faltou o espaçamento adequado para poder colocar uma escora, né? As escoras, tá? Faltou também, né, mais diligência em relação às, já que foi feita a emenda nas escolas, né, essas emendas, elas tinham que estar supervisionadas, elas tinham que estar bem fixas, né? Não é, Ô pai, para um concreto, assim, para uma laje, não deveria ter mais colunas ou não? mais Não tem esse. estacas. Coluna mesmo, aquelas colunas grandona que fica no meio, ou Não, não é não, necessário? ali, provavelmente o cliente não queria nenhuma coluna no meio, né? Mas querer não é o que tem que ser feito, Então, né? mas há a possibilidade de não ter coluna no meio, né? Se fizer um dimensionamento correto, certo, a pessoa consegue, sim, faz um vigamento ali, né? Um vigamento depende. Normalmente, pessoal, o vigamento é 10% em cima da distância, né? O Por, vigamento é aquele que é um quadrado em o cima, né? vigamento é tipo isso que nós temos aqui, ó, de ponta a ponta, onde vai segurar a carga. Tá? Isso é um vigamento. Coluna é o que fica No... na vertical. Sim. Na horizontal é o vigamento, tá? Então, normalmente são 10%. Se a extensão do local são 6 metros, 10% de 6, então você já sabe que essa viga, ela deve ter no mínimo 60 centímetros. É claro que nem todo mundo segue essa norma, mas deveria, tá? Deveria seguir a norma tanto da ferragem, quanto também aí do comprimento e da largura desse vigamento. Nesse caso que você viu aí nesse vídeo, você não viu nenhum vigamento, então as escoras ali, elas tinham que serem bem locadas para poder fazer aí o enchimento daquela laje, né? O concreto ele pesa, pessoal.
Já Imagine se tivesse seco também, né, pai? Porque assim, caiu quando eles ainda estavam colocando, mas seco, provavelmente a pessoa já teria colocado um móvel ali, a pessoa ia estar ali, uma família, ia cair o teto com tudo na cabeça dela, você então. vê ali, eu não vi, né, pode ser que eu esteja equivocado. Eu não vi ferragem nessa laje, Eu só vi madeira, eu só só vi vi madeira. madeira, Não observei se tinha. lajota, também não vi, ferragem. Tem uma malha de um ferro play sim, ali. pessoal, olha. Aqui tem malha de ferro, tá? Não tem ferros traçado na negativa, bastante. Não foi feito o dimensionamento, pessoal. Uma obra dessa tem que chamar, né, um técnico, tem que chamar um engenheiro, tem que chamar alguém que saiba fazer o dimensionamento. É porque também tá? o barato pode sair caro, né, pai? Às vezes a pessoa pensa assim, eu vou ter que pagar um engenheiro para fazer isso, mas é uma coisa que vai salvar talvez a sua vida, a vida das pessoas que estão prestando serviço para você. Material, Porque imagine se a família vai tivesse salvar ali, material. porque imagine, pai, ele tá ali num momento com a família e cai já seco em cima dela o negócio. Secou, ela tá ali jantando com a família e cai tudo em cima dela. Ocorre também, pessoal, viu? Pode ocorrer uma situação como essa também. É um perigo, né? Então fica aí a dica, vamos mostrar para você nesse finalzinho aí como fazer, né, o espaçamento correto de cada estaca para que você possa fazer aí um enchimento mais de forma segura, tá? Tem outro videozinho que também mostra um outro problema que aconteceu de enchimento de laje sem essas escoras de forma assertiva, tá? A gente vai mostrar para você nesse finalzinho aí, tá? E deixe seu comentário, deixa aí o seu comentário, compartilhe o vídeo, tá? Compartilha com o seu colega que trabalha com obra, né? Que você já falou com ele várias vezes, olha, toma cuidado, você quando fizer aí o enchimento de laje, bastante cautela, dimensiona, calcula direitinho para você não fazer nenhuma loucura. É salvando vidas, viu, pessoal? Nós tivemos situações, diversas situações difíceis, né, que tivemos que aprender com o sofrimento, com o erro, né? E hoje nós procuramos aí passar para as pessoas aí o entendimento que pode ocorrer aí um problema grave se você não tiver um dimensionamento, se você não tiver um planejamento, se você não estiver aí trabalhando de forma segura, tá bom? Um forte abraço e que Deus abençoe a todos vocês. Bianca. Até o próximo episódio. Não perca semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, um abraço. Escoramento de laje, pessoal. Dá uma olhada aqui nessa laje, né? Que foi escorada recentemente, ainda não foi concretada, foi colocado aqui as vigotas, o preenchimento em EPS. Foram colocadas aqui vigas de madeira na transversal, né? Com distanciamento aqui em torno de 80 centímetros a 1 metro. Lembrando que para escoramento de laje, né, o máximo de distância entre as escoras que nós devemos deixar é 1,30 m. Caso a laje for um pouco mais espessa, uma H8, uma H12, é indicado deixar no máximo 1 metro de distância de uma escora na outra. E nesse caso aqui nós optamos por deixar 1 metro ou até 80 centímetros de distância de uma escora da outra. Nós estamos usando aqui escoramento metálico, por quê? Porque é um escoramento mais fácil de trabalhar e mais seguro, porque ele tem um ajuste aqui, né? Você pode ajustar, né? Acompanhar aí a contraflecha da laje, lembrando de sempre colocar aqui apoios nos pés das escoras, porque nós estamos aqui num local onde ainda não tem o contrapiso, né? É uma terra ainda, uma terra bruta, uma terra nua. Então colocar tábua para que não haja afundamento quando for feita a concretagem e o concreto gerar cargas aqui acima dessas escoras aqui, né? Então elas vão fazer um trabalho aqui muito bom porque foram dispostas da forma correta. E você aí na sua obra, de que maneira que você faz o escoramento?